no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo de número 33, capítulo de número 33, a partir do verso de número 7, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, verso de número 7 em diante. Amém? Glória a Deus. Todo mundo está com a palavra de Deus aberta. Aqueles que não trouxeram, nós temos, né? Está sendo projetado. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor no Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo de número 33, verso de número 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, ou tenda do encontro, em algumas versões. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Fecha seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra, e de tudo que neles há, existe e habita. Senhor, nós estamos em Tua presença, louvando, adorando, bendizendo, engrandecendo o Teu santo nome nessa noite, pedindo perdão a Deus por nossas falhas e pecados, cometidos por gestos, obras e pensamentos. Senhor, meu Deus, neste momento, pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Tire dos nossos ouvidos os comichões, as escamas dos nossos olhos. Tire, ó Deus, a pedra do nosso coração, para que a gente possa ouvir, guardar, aprender e praticar a sua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, preencha cada espaço dessa casa, ó Deus, com a tua santa e doce presença, pois essa é a sua casa, ó Senhor. Esse lugar é onde o Senhor coloca a planta dos teus pés, sentado no teu trono. Esse lugar é onde o Senhor, ó Deus, ouve as orações que são feitas neste lugar, pois a tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar. Este lugar, ó Deus, é a casa de oração. Esse lugar é onde oramos, buscamos a tua face, entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso louvor, e nesse lugar também, ó Deus, oramos ao Senhor, acreditando que o Senhor está nos ouvindo, ó Deus. Por isso, às vezes, oramos em silêncio, oramos no oculto, oramos gritando, oramos cantando, oramos falando a Deus neste lugar, porque sabemos que o Senhor está com os ouvidos atentos às orações que estão sendo feitas neste lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Continue falando com teus servos, continue falando com teu povo. Fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos, sendo palavra de conforto para uns, exortação para outros, palavra de consolo para outros. Na mesma palavra, o Senhor fala com todos de forma individual, Pai. Mas o Senhor fala, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Não deixe que nenhum dos que aqui estão venha sair da mesma maneira que entraram. Ó Deus, mas venha sair mais fiéis a Ti, mais crentes a Ti, acreditando mais no Seu poder, Pai, acreditando mais na glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que aqueles que entraram aqui crentes, venham sair mais crentes ainda. Aqueles que entraram aqui na dúvida, venham sair daqui mais crentes, ó Pai, do que entraram. Aqueles que entraram fracos, que venham sair daqui fortalecidos no Teu Espírito. Aqueles que entraram aqui fortes, Pai, venham sair mais fortalecidos ainda no Teu Espírito. Aqueles, ó Pai, que entraram aqui cheios de autoconfiança, venham ser quebrados por Ti, Pai. Venham ser verdadeiramente quebrados por Ti, por cada autoconfiança, mas que venham ser verdadeiramente confiantes em Ti, sabendo que a nossa confiança em nós mesmos não é nada, Pai.
Se nós estamos de pé e o que nós fazemos é porque o Senhor nos permite, é porque confiamos em um Deus que nos mantém de pé. Confiamos num Deus que pode curar, confiamos num Deus que pode transformar, como foi cantado. Acreditamos num Deus que faz com que o inferno sempre perca mais um, quando abrimos a boca e glorificamos o Teu nome e aceitamos a Ti como Salvador, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continue abençoando a Tua igreja, a Tua casa, e fale conosco o que nós precisamos ouvir, e preencha cada espaço desse coração, cada espaço desse corpo, desse templo que está aqui dentro, Pai, com a Sua santa e doce presença. Se nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, os amados podem se assentar. Glória a Deus. Hoje o tema da mensagem, se eu tivesse que dar, seria esse: o encontro. Amém? Os irmãos conhecem provavelmente a passagem, já leram, alguns já estudaram sobre isso. E ali na imagem está uma imagem que simboliza a famosa tenda do encontro, aquela que era lá no Êxodo, montada por Moisés, em um período ao qual o povo estava já no deserto. E ali, Moisés, quando o povo montava um acampamento no arraial, e todas as famílias moravam em tendas, porque a tenda era muito rápido, montava, ficava um tempo, um período, desmontavam, arrumavam e partiam. Então formavam-se um arraial, as famílias ficavam ali no meio do arraial, e Moisés montou uma tenda fora do arraial, um local mais distante um pouquinho do povo. É onde ele tirava certos momentos para poder ir conversar com Deus pessoalmente, sozinho. E no texto que nós lemos, no capítulo 33, no verso 7, do 7 e 9, Moisés, ele ia à tenda, e quando ele saía do meio do arraial e ia caminhando à tenda, as pessoas ficavam esperando esse momento, desse momento de Moisés sair da tenda, do meio do arraial, e ir caminhando em direção à tenda, que eles já sabiam: Moisés vai falar com Deus. E todo mundo se levantava e ficava olhando de longe Moisés caminhando, e Moisés ia saindo, caminhando, e eles iam acompanhando Moisés com os olhos, até o exato momento que Moisés entrava dentro da tenda. E ali, quando Moisés entrava dentro dessa tenda, diz o texto, você vai continuar lendo, que a presença de Deus descia ali em forma de uma coluna de nuvem, descia, e ali Moisés conversava com Deus como conversava com um amigo, face a face. Eu não consigo, pastor Alex, irmãos, imaginar o grau de intimidade do ser humano de conversar com Deus face a face. Não somente conversar com Deus face a face, mas o momento é que o ser humano entrando em um ambiente parecido como esse, Deus olha: o homem entrou lá, vou lá conversar com ele. Você consegue imaginar você nessa situação? Eu não consigo mensurar o que Moisés viu quando ele olhou na fenda da rocha e viu Deus passar de costas. A gente lê uma passagem como essa, e às vezes os olhos passam correndo na pressa de terminar o capítulo, né? E terminar logo os versículos para contar, li mais um capítulo, né? A gente entra naquela leitura diária e a gente não vive o momento, não vive esse momento. Tanto quanto no meio de nós, às vezes, a presença de Deus, ela vem, e às vezes a gente não consegue segurar a tremedeira nas pernas. Já aconteceu momentos de cair pela presença de Deus, de você não aguentar. É como se você botasse um produto muito forte em um vaso de barro tão simples.
E quando você fosse levantar o vaso quebrava, porque quebrasse, não aguentasse o peso daquilo que está ali dentro. É a gente quando recebe um pouquinho assim da presença de Deus, que o vaso é tão frágil que às vezes você não consegue suportar o que está entrando ali, está em você. Então, quando Moisés ele saía e ia de encontro à tenda e entrava, o povo de longe via, ia acompanhando, e eles se levantavam como aqueles suricatos que a gente vê muito na National Geographic, na Discovery, que os suricatos vão levantando assim das tocas e vai vendo, e todos eles você olha e vai todo olhando para a mesma posição. Os homens faziam isso, olhavam, ficavam todos olhando Moisés caminhando, e Moisés ia caminhando e entrava na tenda, e ali quando ele entrava na tenda, a glória de Deus vinha e ele conversava com Deus, e Deus dava as instruções para ele, acerca do que ia fazer, e Moisés conversava com Deus e pedia orientação, e Deus falava com ele todos os procedimentos, o que tinha que fazer, como fazer, e assim foi acontecendo na trajetória de Moisés, enquanto ele estava caminhando com o povo ali no deserto. E a respeito dessa tenda, quando eu estava lendo, é uma passagem que a gente tira muitos ensinamentos dela. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, entre outras a qual eu vou citar, é que para você conversar com Deus, você no lugar de Moisés, ter uma conversa com ele no mano a mano, você precisa de momentos a sós com Deus. Moisés, ele saía do meio do arraial, do meio da congregação, para ir conversar com Deus, para ir falar com Deus a sós. Pois ali eu acredito que era um burburinho, muita gente conversando, e tinha crianças, e tinha um monte de gente, e era muita gente, não era pouca gente, era uma multidão de pessoas, e Moisés podia ter colocado a tenda no meio do arraial, seria respeitado, podia ter colocado do lado do arraial, ia ser respeitado também, mas Moisés colocou ao longe, ao pouco longe, a uma distância aonde as pessoas conseguiriam ver ele indo. No texto 9, diz: e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo ou jovem, nunca se apartava do meio da tenda. E isso não aconteceu só no Êxodo. Se a gente andar um pouquinho na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver algumas passagens ao qual o próprio Jesus, já no Novo Testamento, ele precisou de momentos sozinho para poder conversar com o Pai dele, com Deus. Jesus, logo depois de ser batizado, nos evangelhos diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, sozinho, para orar e jejuar. Por quantos dias, alguém lembra? E lá é onde ele foi tentado. Tempos depois, já logo depois da ceia, instantes antes de ser crucificado, o que Jesus fez? Chamou alguns discípulos, foi no Getsemane, acompanhado, mas chegou até um certo ponto que ele falou: vocês ficam aqui que eu vou até ali sozinho orar ao meu Pai. Não foi isso que ele fez? Aí ele foi até lá orar ao Pai dele, sozinho. O que a gente aprende num texto como esse? É porque por mais que você está no meio da igreja, no meio da congregação, e ali é um povo de Deus, e antes do versículo 1 até o versículo 6, existe um motivo para que isso acontecesse. Você precisa de um momento a sós com Deus.
Você precisa de um momento sozinho com Deus. Você pode vir para o culto aqui todo dia, de segunda a segunda, participar de um culto cheio de gente, glorificar a Deus, sentir a presença de Deus, ver Deus falar com você, receber as vitórias que você precisa, receber tudo o que você precisa, mas ainda assim, você não estaria completo se você não tivesse um minuto com Deus, conversando com Ele face a face. Você precisa de um minuto conversando com Deus. Você precisa de um propósito para você encontrar Deus durante o seu dia, a sua noite ou a sua madrugada e conversar com Ele pessoalmente. O texto que me chama a atenção é que Moisés conversava com Deus como se fosse um amigo, face a face. E logo quando ele chegava na tenda, Deus vinha conversar com ele. Não era algo que ele ficava lá horas e horas orando, vem Senhor, vem aqui, por favor, eu te chamo, eu te clamo, desce aqui agora, vem, eu estou aqui, Pai. Não, você não vê isso no texto. Por isso que eu falei no início, que eu não consigo mensurar o grau de intimidade que ele teve com Deus. O grau de intimidade que um homem tem com Deus, de você ver Deus pessoalmente, por mais que não fosse a face dele, as costas dele passando, e você ouvir claramente a voz de Deus conversando com você. No máximo que muitos aqui sentem é uma intuição de que Deus está falando. Eu acho que Deus falou comigo. Você está conseguindo entender o grau de distância que nós estamos verdadeiramente dessa intimidade com Deus? Nós estamos entendendo o grau de distância que nós estamos. Eu acho que Deus falou comigo ontem. Eu acho que Deus está querendo dizer alguma coisa. Por mais que isso seja bom para o cristão, esse sentimento de que Deus realmente está falando com você, e na maioria das vezes está, a gente, lendo um texto desse, a gente percebe o quanto nós estamos distante de como deveríamos estar perto de Deus. O próprio Jesus, sabendo do que haveria de acontecer com ele, como em Lucas já dissemos várias vezes, ao ponto de sair gotas de sangue do seu suor na oração de angústia ao qual ele estava, ainda ele sabendo de tudo o que aconteceria, ele sabendo do que estava acontecendo, e ele sabendo que ele era o Filho de Deus, ele precisou de um momento a sós com Deus. Ele precisou de um momento a sós para falar com Deus. Moisés precisava de um momento a sós para falar com Deus. Muitos outros homens na Bíblia precisaram de momentos a sós para tratar com Deus. E às vezes nós usamos o nosso irmão do lado de um amuleto, porque Deus fala com o irmão. Eu vou para a igreja porque Deus fala com fulano e fulano vai falar comigo. Eu vou para a igreja porque Deus vai usar o louvor hoje para falar comigo. Deus vai fazer não sei o que para falar comigo. E a gente não percebe que isso vai nos afastando realmente da comunhão que deveríamos ter com Deus. O momento de você se ajoelhar sozinho e chamar Deus para conversar. De você sentar numa mesa e chamar Deus para conversar. De você estar em qualquer lugar do seu dia a dia e chamar Deus para conversar. Às vezes nós só lembramos de chamar Deus na conversa quando é para pedir socorro. Nós não chamamos Deus numa conversa, às vezes para ouvir um conselho, porque Moisés, Deus tinha dado a ele já autoridade para fazer, mas tudo que ele fazia, ele ia pedir a Deus, se você não for comigo, Deus, eu não vou. Se você não for comigo, eu não vou. O que eu devo fazer para conduzir esse povo? Sabemos de tudo o que aconteceu na história, é uma passagem muito lida, conhecida, pregada no meio do povo de Deus. Mas esse encontro, ele precisa acontecer com Deus, pessoalmente, você e ele.
Por mais que é prazeroso estarmos em um culto, adorando a Deus, sentindo a presença dele aqui, eu tenho a mais absoluta certeza que seria muito melhor se nós estivéssemos ali dentro e Deus estivesse com a gente sozinhos, conversando, face a face, nos orientando o que deveríamos fazer. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você vai fazer isso que eu estou te mandando fazer. Vou colocar anjos na sua frente, que ele vai te livrar desses povos todos aqui, ó, os heteus, os perezeus, todos esses aqui. E você vai. Foi isso que foi falado na conversa, até do capítulo do 33, do verso 1 ao verso 6 e 7, desce o 8 até o verso de número 11. Então essa tenda do encontro, você precisa montar ela na sua casa. Eu preciso montar ela na minha casa. Porque quando a gente vem aqui, a gente está no meio do arraial. Nós temos famílias com diversos problemas, pessoas com diversos problemas. Em comunhão, adorando a Deus. Mas é no mano a mano, você e Deus, que você aprende a ser crente, irmão. É você no mano a mano com Deus que demonstra a intimidade que você tem com Deus. Porque não adianta nós passarmos uma semana sem buscar a Deus em oração, em ler uma palavra, em louvar a Ele, em botar um louvor no carro, em cantar, chorar dentro do carro fazendo um culto, em você passar dia a dia. Se você não fizer isso e vir só nos cultos, uma vez por semana, você é um frequentador de igreja, você não é cristão, você não tem comunhão com Deus, você não conhece a voz dele. Se Deus te chamar no meio da rua, você vai ficar olhando para sabendo quem é que está me chamando. Você não conhece a voz de Deus. Se Deus chamar você no meio da rua, se alguém te chamar de madrugada, dentro de casa, você corre, pula a janela e sai correndo. Você vai achar que é um ladrão. E é Deus falando com você dentro de casa. O Senhor, Deus, fui chamar ele correu, não entendi não. Porque você tem medo de acordar de noite para ir no banheiro no escuro. Você não vai. Segura a vontade de urinar a noite toda, só para não levantar, porque o banheiro fica no final do corredor e tem que andar no escuro até lá. Você tem medo de usar o próprio banheiro que fica no seu quarto, na suíte, porque a lâmpada para acender fica lá na porta, aí você vai levantar no escuro, tem medo. Imagina se Deus te chamar de madrugada dentro de casa pelo seu nome. Ei, Giliardi, acorda, quero falar contigo. Infarto, irmão. Porque a gente não tem intimidade com Deus. Se tiver uma tenda do outro lado da rua ali agora, irmão, e a luz, e começar uma neblina, brotar imagina você, tem uma tenda do outro lado da sua casa. Ali, os irmãos moravam em tendas. Por isso a tenda foi designada tenda do encontro, ou tenda da congregação, porque existiam muitas tendas. Então o nome tenda da congregação foi para diferenciar das outras tendas. Então imagina que tem uma tenda lá, e de repente, a nuvem da presença de Deus começa a entrar lá dentro, irmão. E do nada ela se acende igual está ali sozinha, porque não tinha lâmpada, tinha luz, não tinha fogo, tinha nada ali, irmão, imagina você. Aí chega alguém e fala, vai lá você conversar com Deus. Que Deus está te esperando lá agora. Você iria? Talvez não. Porque o que passava na sua cabeça? Eu vou ser fulminado na hora. Porque não era assim que acontecia com os sumos sacerdotes que entrassem lá com amarradinho pela corda? Quem estudou sabe no Santo dos Santos? Se caísse fulminado, tinha que ser puxado pela corda, porque ninguém nem entrava para tirar de lá de dentro. Talvez nós pensaríamos assim. Aí, uma mensagem dessa, um texto como esse, te leva a pensar, me leva a pensar, quão distante estamos da verdadeira comunhão com Deus, irmão. Quão distantes, sabe por quê? Porque a gente ainda carrega em nós a síndrome de Adão. Porque a gente coloca em nós mesmos a incapacidade de ter essa intimidade com Deus, irmão. Essa incapacidade. O pecado entrou no mundo
mas veio um homem também tirar dele, irmão. Jesus de Nazaré. Amém? Hoje a nossa comunhão com Deus se chama Jesus, irmão, através do Espírito Santo que está no meio de nós, e ele não está distante de você, tão longe, que você não consegue mais sentir a presença dele. Ele está do seu lado todo dia, irmão. A palavra de Deus diz na minha Bíblia que ele é onisciente, que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, até no banheiro, vendo você tomar banho. Ele está dentro do seu carro, sentado com você no banco, quando você está dirigindo. Ele está na sua cozinha, quando você está cozinhando, glorificando a Deus pelo alimento que está na sua mesa, que está na sua panela. E às vezes nós achamos que estamos distantes de ouvir a voz de Deus. Aí nós deixamos para sentir a presença de Deus num culto de domingo de 1h30. A gente passa a semana toda sem falar nada com Deus, aí quer conversar tudo que a gente precisa, tudo durante 1h30 com Deus num culto, aonde você vem adorar a Ele, louvar o nome dEle. É quando nós nos reunimos para exaltar o nome dEle, glorificar, festejar por tudo que Ele fez por nós. Mas a gente quer vir aqui como se Deus fosse obrigado a estar aqui e falar com a gente. Não, eu vou lá porque hoje é dia de consulta, não é? Eu paguei a minha consulta hoje, ele tem que me atender. Hoje é dia, todo domingo, pastor. 7 horas eu estou lá porque é dia de consulta com Deus. A gente acha que é obrigação, aí a gente chega, às vezes sai de um culto e fala, nossa, eu nem senti a presença de Deus hoje, o culto hoje foi frio, o culto hoje não foi, né? Não estava legal. Quantas e quantas vezes, irmão, a gente ouviu isso e já falou isso também? Quantas vezes? Aí a pergunta que eu vou fazer para você, diante de um texto desse, que a gente pode tirar vários ensinamentos, um texto de 11 versículos. Você quer ser o que entra na tenda e tenha encontro com Deus, ou você quer que fique, ou você é o que fica em pé na porta da sua casa, vendo o outro entrar no seu lugar? Quem é você no meio dessa história? O que entra na tenda? Porque Moisés assumiu a responsabilidade e ele ia para poder pegar a informação que ele precisava para guiar o povo, porque o povo temeu a Deus. Porque no mesmo capítulo, se você ler do verso 1 ao verso de número 6, você vai ver assim, ó, e disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo, a tua semente a darei, vai você, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora dos cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, e a terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios ou os seus enfeites, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram, tiraram dos seus enfeites, ao pé do monte de Horebe, e começa o versículo ao qual nós lemos, e tomou Moisés a tenda, e etendeu para si fora do arraial, desviado longe do arraial. A gente se enquadra no meio do povo obstinado, irmão. Por isso a gente tem medo de falar com Deus pessoalmente. A gente anseia, a gente quer falar com Ele, mas ao final das contas, a gente tem medo desse encontro pessoal com Deus. Por quê, irmão? Porque o pecado nos consome ainda. Porque o pecado nos consome. Porque a gente não quer tirar tempo de oração, conversando com Deus. A gente não quer tirar tempo de oração, é muito mais fácil sentar no sofá e ver uma programação que está passando na TV, um jogo de 1h30, de 1h20. Ver
uma programação, uma novela, uma série, a gente quer ver a Bíblia através das séries que passa na Record, não tem coragem de abrir a Bíblia para confirmar se é. A gente quer ver aquilo ali, que é muito mais fácil você ver do que ler. É muito mais fácil você ouvir o que está vendo do que conversar com alguém que você não está vendo. Que no fundo, lá no fundo, bem no fundo mesmo, às vezes você até duvida se existe ou não. Que intimidade é essa que a gente quer ter com Deus? É só de vez em quando ou é todo dia? Você quer ficar em pé ainda, a vida toda, na porta da sua casa, vendo o outro entrar na tenda e conversar com Deus, fazendo o que você deveria estar fazendo? Dentro de casa, às vezes é normal jogar a responsabilidade para o marido jogar a responsabilidade para a esposa. Por que não vai os dois? É porque você não ora, porque você não faz, você é um sacerdote, você não é uma mulher sábia. Por que não vai os dois fazer em vez de ficar um falando com o outro? Vai os dois, fala com Deus. Por que você vem na igreja esperando Deus usar alguém para falar com você, mas não é você que se bota de pé para Deus falar com você, para falar com outra pessoa? Porque a gente sempre joga nossas responsabilidades para outra pessoa fazer. O que o povo deveria fazer, porque era povo de Deus, Deus estava fazendo aquilo ali porque amava o povo. Deus tinha prometido lá atrás, eu vou tirar vocês, vou fazer dessa geração como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então chegou um momento em que Deus tira o povo de lá, por lançar uma promessa sobre eles e cumprir a promessa, fazer a promessa se cumprir. Mas porque da obstinação do coração deles, ninguém daquela geração que saiu entrou lá, a não ser aqueles dois que a gente conhece. O próprio Moisés, que tinha intimidade suficiente para ver a Deus, conversar com Deus, não foi também. Porque a gente fica jogando as nossas responsabilidades sobre outro. Eu já ouvi até pregador dizer, eu não dou 100% razão, mas também não tiro, que Moisés perdeu a oportunidade de ver a terra prometida, porque o povo fez ele pecar contra aquela pedra. Todo mundo já leu o texto aqui, sabe? Moisés, cadê a água? Moisés, cadê a água? A água está onde? Você falou, preferia ficar lá comendo as cebolas do Egito do que vir morrer de sede aqui. Cadê a água? Aí Moisés com o cajado na mão, Deus falou, vai lá e toca na pedra. Moisés só toca. Moisés irado para não bater na cabeça de ninguém com aquele porrete, ele foi e bateu na pedra. Pum! Bateu na pedra, a água saiu, mas por que disso? Ele não viu a terra prometida. Ele até viu, mas não entrou. Deus olhou, Moisés, chega aqui, tá vendo lá embaixo? Então, lá é onde eu prometi. Tá vendo? Pois é, mas você não vai não. Tá vendo? Você não vai poder ir. Mas por quê, Deus? Rapaz, porque eu pedi para você tocar na pedra e você bateu nela. Só porque bateu na pedra, irmão. Bateu na pedra. Imagina se ele tivesse batido em alguém com aquele cajado, irmão. Imagina. Você consegue imaginar isso, irmão? Porque um homem que assumiu a responsabilidade de falar com Deus por um povo. Aí acabou que o que ele fez todo um projeto que a gente conhece. Mas eu acredito que também ele estava ansioso para ver aquilo que ele estava fazendo, né? E participar de tudo aquilo. E ele não pôde participar simplesmente por isso. Por isso você hoje vê nas redes sociais pastores que se matam, se suicidam, tiram a própria vida, casamentos que acabam, pastor que vira andarilho. Às vezes aí todo mundo fala, na maioria das vezes, mas aí não é Deus, é o diabo, aí não é o sei o que e tal. Ele assumiu a responsabilidade de falar com Deus para um povo que só joga nas costas dele os problemas, irmão. Porque se todo mundo assumisse a responsabilidade, né, pastor, de falar com Deus os seus próprios problemas, a igreja no mundo todo seria de forma diferente, irmão. Na maioria das vezes, quando morre um pastor presidente de uma igreja, a igreja acaba. Quando muda um pastor de uma igreja para outra, os membros diminuem. Porque ainda tem na cabeça deles os sacerdotes lá atrás, que são eles que têm que falar com Deus por nós. Estes são aqueles que estão em pé na porta, assim, ó, vendo o outro entrar e conversar com Deus pessoalmente.
Nós queremos às vezes estar rodeados de pessoas que são cheios da presença de Deus. Nós queremos estar rodeados de pessoas que são cheios da presença de Deus porque nós estamos vazios. Essa é a verdade. Nós queremos estar cheios de pessoas que estão na presença de Deus porque às vezes nós não temos a capacidade de buscar a Deus como as pessoas buscam. Isso eu estou falando uma palavra para crente, irmão. Para cristão. A tenda está lá. A tenda está armada. E nós corremos da presença de Deus. Nós não queremos ter esse encontro com Ele, irmão. Nós estamos tão acostumados com a correria do nosso dia a dia, que nós só estamos esperando Jesus voltar. Mas se Jesus voltar agora, como que vai ser? Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso todo dia. Se Jesus voltar comigo trabalhando, se Jesus voltar comigo dirigindo, se Jesus voltar comigo na igreja, está tudo bem? Eu vou porque eu estou dentro da igreja? E aí? Está na hora de cada um aqui montar a sua tenda dentro da sua própria casa. Ir lá conversar com Deus, se encher da presença de Deus, irmão, e sair de lá cheio da presença de Deus e começar a falar com as pessoas o que você ouviu de Deus lá. Quanto tempo tem que você não ouve Deus falar com você? Fala para mim. Quanto tempo tem que você não tem nem um sonho? Você só lembra de ter fechado o olho e abre quando o despertador acorda. Você nem sonha mais com nada. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você não vê Deus falando assim com você? Ó, liga para fulano, fala com ela isso. Quanto tempo tem que você não ouve a voz do Senhor falando com você, irmão? Sabe quanto tempo tem? O mesmo tempo que você parou de falar com Ele. É o mesmo tempo. Não tem uma conversa de uma pessoa só, irmão. A conversa são duas pessoas conversando. Só tem conversa quando são duas pessoas conversando. Uma pessoa só falando é um monólogo. E eu tenho a mais absoluta certeza, irmão. Se você chamar Deus para conversar com você, Ele vai falar com você. Nem que seja para te exortar, para te corrigir, Ele vai falar com você. Se for para te dar uma palavra de consolo, Ele vai falar com você também. E se você chamar Deus na conversa, Ele vai falar contigo, irmão. Irmão, um conselho. Sai do meio do povo e vai conversar com Deus pessoalmente, irmão. Ah, mas é difícil ficar sozinho com criança em casa, irmão. Seu menino dorme. Vai ter uma hora do dia que ele vai dormir, ele não é sonâmbulo. Ele vai dormir. Esse momento que ele dormir, você pode estar cochilando, irmão, com os olhos já fechando de tanto sono. Fala com Jesus ali 30 segundos. Fala, Senhor, eu estou querendo conversar contigo, mas eu estou com tanto sono. O corpo físico não aguenta mesmo não. Mas nós precisamos desse momento de busca, irmão, de encontrar a Deus. Está na hora da gente se colocar de pé em posição, não para olhar o outro passando e falar com Deus no nosso lugar, não, mas ir falar com Deus, se colocar de pé e lá, Senhor, eu estou aqui para falar contigo. Não tem nada na sua vida que Deus não sabe, nada. Você pode estar com a meia trocada, eu não estou vendo, mas Deus está. Você pode estar com a meia furada, eu não estou vendo, mas Deus sabe qual é o dedinho que está furado da meia. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Não sabe ou não sabe? Sabe. Então por que a gente tem medo de conversar com Deus? Por que a gente tem medo de confessar para Ele os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e pedir para Ele nos transformar? Porque Moisés também era um homem pecaminoso, irmão. Moisés também pecou, Moisés também era um homem natural, como os outros homens que lá tinha. Deus tinha um chamado na vida dele, mas existiam homens que poderiam se colocar de pé e assumir para si a responsabilidade. Tem momentos da vida que nós precisamos nos retirar e falar com Deus pessoalmente, buscar essa presença de Deus, irmão. Não ficar esperando o outro falar por nós. Aí eu vou colocar as minhas necessidades para o pastor Alex. Pastor Alex, ora por mim, por favor, quando você estiver nesta madrugada e eu estou dormindo. E a mesma coisa, irmão, já aconteceu muito isso comigo. Pastor, eu estou precisando pagar um talão de água, um talão de luz, comprar um gás. Amém, meu irmão? Toma aqui.
Aí você vai ligar para o camarada ou para a pessoa, 11 horas da manhã está dormindo. E eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, 6 horas da manhã para trabalhar, a pessoa acorda 11 horas da manhã e está me pedindo, pô, não, compra um negócio para mim ali. Pô, acorda cedo, tá? Pelo menos não tem nada para fazer, não. Tá sem trabalho, mas pelo menos acorda cedo. Aí eu jogo a minha responsabilidade em cima da Letícia. Letícia, ora para mim, por favor, nesse momento, que eu estou precisando de oração e tal. Eu estou dormindo, estou vendo novela, Letícia dormindo, eu estou vendo novela. Letícia orando, eu estou vendo novela. Ou estou dormindo. A gente faz as mesmas coisas que o povo fazia com Moisés. Ficava daqui só olhando. Moisés, ó, a minha necessidade lá, coloca ela na mão de Deus lá, tá. Moisés, ó, hein? Quando que a gente vai ter coragem suficiente para se colocar na posição e conversar com Deus? Quando? Quando, irmão? Vou falar a verdade. Na maioria das vezes, pastor, nós estamos como Jó. Antes dele falar que ele conheceu o Senhor, nós estamos antes. A gente só conhece Jesus por ouvir falar, irmão. A gente só ouve falar dos milagres, a gente ouve falar um negocinho aqui, ouve falar um negocinho ali, ouve ali e tal, mas nossos olhos estão longe de ver a manifestação da glória do Senhor, irmão. A gente está longe de ver, os nossos ouvidos estão tão tampados que a gente só ouve as reclamações do dia a dia, as preocupações do dia a dia, e não estão aguçados o suficiente para ouvir Deus falar. Os nossos ouvidos estão tampados para o que Deus está falando. Deus ainda fala no meio do seu povo, irmãos. Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda transforma, Deus ainda cura. Deus ainda muda caráter, muda pensamentos, Deus ainda transforma vidas, irmão. Deus ainda é o mesmo de quando falou com Moisés, Deus ainda é o mesmo de quando falou com Jesus, Deus ainda é o mesmo quando transformou a vida de Paulo, que nós cantamos aqui. Deus é o mesmo até nos dias de hoje, irmão. Deus é o mesmo quando os nossos irmãos eram mortos na fogueira. Enquanto os irmãos estavam sendo mortos na fogueira, cantando até sumir o som da voz, com certeza tinha outros crentes falando, olha, por que Deus não tirou ele de lá? Por que Deus não tira ele de lá? Porque olha, o irmão morreu sem cabeça. Aí com certeza tinha irmão falando, tá vendo aí, esse daí, ó, Deus podia ter livrado, não livrou porque está no pecado. O irmão está morrendo, cantando, feliz porque está indo ver Jesus. E quem está vivo está murmurando porque o irmão está morrendo. Deus ainda fala no meio de nós, irmão. Deus ainda fala no meio do seu povo. O que está faltando para o povo é buscar e conversar com Deus. Orar, clamar, buscar a sua face. Está faltando isso, irmão, para nós. Verdadeiramente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão deixando para buscar a Deus num momento como esse. Por mais que seja um momento para buscar a Deus, mas um momento como esse é para você adorar, glorificar, exaltar o nome dEle. Quando você está em casa, está no seu dia a dia, no seu lugar de oração, você busca a Deus para conversar. Senhor, eu estou aqui pronto para ouvir a sua voz. Meu irmão, Deus se faz presente no nosso meio, irmãos. Deus não está longe o suficiente que não possa ouvir a sua voz, não. Deus habita no meio do seu povo, e você tem que imaginar que Ele está aqui agora, ouvindo o que você está pensando, Ele está ouvindo. Você tem que olhar para a irmã Fernanda, para o irmão Paulo, para o Alain, para os irmãos que estão aqui, imaginar que Deus é como eles estão aqui, está presente no nosso meio. Deus fala com você, irmão. Você consegue imaginar você dentro de uma tenda como essa? O próprio Deus, não é um profeta, irmão. Se fosse Eliseu, eu ficaria feliz de chegar perto daquele homem e falar, rapaz, é Eliseu, cara. É Eliseu, irmão, que está aqui perto de mim. Elias, passa a capa aqui em mim também. Eu ficaria feliz se fosse um outro homem qualquer da Bíblia, usado por Deus. Eu ficaria feliz de estar no momento mano a mano com ele ali conversando. Imagina o próprio Deus, irmão, se fazer presente na sua frente e conversar com você com uma coluna de nuvem
você ouvindo a voz dele e ele falando com você, imagina. Imagina isso, irmão. Isso pode acontecer com você, irmão. Isso pode acontecer comigo, com você. Isso pode acontecer. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Não, eu só vou aparecer para o Paulo. Não vou aparecer para mais ninguém, só para Paulo. Busca, clama, invoca o nome dele, que você vai ver as maravilhas que Deus vai falar contigo, irmão. As maravilhas que Deus vai falar com você, que vai usar você para falar com outras pessoas. Seja você esse canal de bênção. Seja você esse que tem contato direto com Deus, irmão. Não espera ninguém ter esse contato por você. Seja você quem vai falar com ele. Quando tiver um problema dentro de casa, não liga, não, terceiriza não. Não, primeiro vai você. Senhor, eu estou aqui agora assumindo essa responsabilidade. Fala comigo. Quando você terminar a conversa, aí você pega o telefone e liga para todo mundo. Falei aqui, estou orando, eu estou orando. Me ajuda em oração aí. Nessa situação, fala com Deus aí também, porque eu acredito no poder da oração. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e no livro de Tiago mesmo diz que orai uns pelos outros, né? Então nós devemos orar. Eu oro por você, você ora por mim, mas você precisa desse momento de comunhão com Deus. Você precisa ter esse encontro pessoal com Ele, você e Ele, tete a tete, no mano a mano ali, e falar com ele. Senhor, eu preciso conversar contigo. A situação é essa. Nem que seja só para agradecer. Você não tem necessidade nenhuma. Glória a Deus por isso, irmão. Está tudo muito bem. Vai conversar com ele assim mesmo. Senhor, eu quero bater um papo contigo. Quero conversar. Aquele momento que você tira para falar com Deus é importante, irmão. Para você e para Deus também. Porque eu fico imaginando, eu sempre falo isso, eu lá naquele lugar, eu sou um dos que estão lá em pé na porta da tenda. Josué está lá dentro brincando, Davi está correndo com Samuel para lá e para cá, na rua. Samuel está aí correndo, correndo atrás dos camelos, sei lá fazendo o que, fazendo trancinha nos camelos. E eu estou na porta, Larissa está lá para dentro, cozinhando um trem no chão lá, e eu estou vendo Moisés passando, irmão. Mas eu pensando como hoje, rapaz, eu ficaria envergonhado. Falei, rapaz, o cara está conversando com Deus, cara. E eu estou aqui conversando com os cabritos. Olha que doideira. Aí Moisés vai lá, quando entra, sai, aí vem Moisés, cheio da presença de Deus, começa a falar com o povo, acabou aquilo ali, eu chamo o Alex, vou falar do futebol do time de Faraó. Você viu o Faraó jogando, rapaz? Você viu lá ele com aqueles trem correndo, que não sei o que, aí acabou já a presença de Deus. Você está entendendo o nível que a gente chega de cristão? O nosso assunto durante o dia é vários outros assuntos, menos Jesus. Então, irmão, nós temos que buscar essa comunhão com Deus. A comunhão com os irmãos, ela funciona e está funcionando, graças a Deus, mas está faltando a comunhão de cada um individual com Deus. Com Deus. Quando nós tivermos esse acesso nosso com Deus, porque o acesso está liberado, só falta nós tomarmos essa iniciativa, você vai ver a diferença que faz verdadeiramente você dormir e acordar sabendo que Deus está velando por você, que você tem contato direto com Ele. A hora que você ligar, Ele vai atender. A hora que você falar com Deus, Ele vai te responder. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Pastor, fica ali, por favor. Ali. Amém. Glória a Deus. Todo mundo olha para o Alex. Olha, pode olhar para ele. Isso. Pastor, aqui é a tenda. Você está vindo falar com Deus. Com o coração quebrantado, Senhor, eu preciso falar com Deus, cara. Você vai falar com Deus aqui. Aí eles
vão acompanhar você com os olhos, igual eles faziam. Só que diferente dessa época aqui, aquele que quiser também falar com Deus, vai te acompanhar. Em vez de ser com os olhos, vai ser com as pernas. E eu tenho certeza que Deus vai falar, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A tenda já estava montada quando a gente chegou aqui. Amém. A tenda já estava montada, Deus já estava aguardando. Só você chegar, o diácono abrir a porta. Quando o diácono entrou, Deus já estava preparado para vir falar com a igreja, irmão. Esse encontro foi marcado com vocês e ele. Amém? Só que Deus também está lá, irmão, na sua casa. A tenda está montada e Deus está te aguardando para conversar com Ele. Conversa com Deus, irmão. Fala com Ele. Deus está aqui te ouvindo. Eu já falei com Deus das minhas necessidades. Fala você também. Conversa com Ele. Clama o nome dEle. Busca ajuda, busca socorro. Pede orientação. O que é que você tem que fazer? Deus vai falar, irmão. Deus vai falar. Deus vai mover. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus, por este momento que estamos aqui, ó Deus, conversando contigo. Nesse encontro, ó Pai. Nessa tenda do encontro, onde nós estamos reunidos falando com o Senhor, Pai. Ouve as orações dos teus filhos, dos teus servos, que estão colocando as necessidades diante de ti agora, ó Pai. Eu sei que o Senhor sabe todas elas, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso ser. Mas estamos falando agora, abrindo para o Senhor, Pai, o que nós necessitamos, precisamos. As nossas falhas, as nossas dificuldades, ó Pai. Queremos ter mais esse encontro contigo, esta comunhão com o Senhor. Por isso, fale com o teu povo, fala com a tua igreja, ó Pai. Fale nos ouvidos dele, grite nos ouvidos, Pai, até eles ouvirem. Até nós ouvirmos e sabemos reconhecer a sua voz. Nós queremos falar contigo. Inunda essa casa com a tua Shekinah, com a sua glória, Pai. Inunda essa casa, ó Deus, com a sua santa e doce presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Enche esse lugar, ó Pai, com a tua santa e doce presença. Quando entramos na sua presença, ó Deus, não conseguimos sair do mesmo jeito. Não conseguimos sair, ó Pai, da mesma maneira, ó Pai. Saímos verdadeiramente renovados, transformados, cheios, ó Pai, de Ti, cheios da Sua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Hoje, ó Deus, viemos com as pernas, Pai, não somente com os olhos, mas chegamos com as pernas até a Sua presença, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Seja louvado, seja exaltado, seja bendito, seja glorificado o teu santo nome.
E no nome de Jesus, Pai, continue transformando, renovando, enchendo as forças dos teus filhos. Cura, Pai, em nome de Jesus. Transforme nessa noite, em nome de Jesus. Traz restauração nessa noite, em nome de Jesus. Transforma em nome de Jesus. Nós queremos ser como Moisés, ó Deus, com vontade de te conhecer, com vontade de te buscar. Queremos, ó Pai, verdadeiramente ver a sarça arder, ó Pai, e não ser consumidas. Por isso enche, Pai, cada um aqui com o teu fogo santo. Queime-nos, Pai, com o teu fogo, ó Deus. Mas o fogo que consome todo mal, todo pecado, e nos enche, ó Pai, do teu poder. Nos enche, ó Deus, da sua presença. Nós queremos sim, ó Deus, ver o Senhor passar naquela fenda. Nós queremos sim olhar e ver a tua face, ó Deus. Por mais que ela seja tão gloriosa, que a luz não conseguimos enxergar, mas nós queremos ver. Nós queremos enxergar, sentir a sua presença, como naquela coluna, ó Pai, de nuvem que vinha no meio daquela congregação, e ouviam-se a sua voz, e viam, sentiam a sua presença. Nós queremos ser, Pai, nós queremos ver isso. Aleluia, glória a Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, transforme vidas aqui, toque da planta dos pés ao alto da cabeça. Faça ouvir a sua voz hoje, nessa noite, que o vento do teu Espírito sopre aqui neste lugar, ó Pai, e venham sentir o seu poder, venham sentir, ó Pai, a sua glória, venham sentir a transformação, o toque das tuas mãos. Eles venham sentir agora aonde está enfermo, aonde está doendo, que as tuas mãos venham tocar, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor nesta noite. Por isso, ó Deus, nós estamos dentro dessa tenda conversando contigo. E queremos permanecer nela, Pai. Queremos permanecer nela. Ó Pai, não nos deixes desmontá-la. Não deixe que ninguém derrube essa tenda até o Pai. Nós queremos entrar dentro dela todos os dias e falar com o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.